Boa noite, paz seja convosco. Quero convidar você que está em sua casa a abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. É uma passagem bem conhecida. 29, 11 de Jeremias. Aleluia. É com muita alegria que estamos aqui para louvar o Senhor mais uma noite, engrandecer o nome dEle. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Aleluia. Amém. Aqui então existem dois segredos. Primeiro nós vamos procurar o Senhor, que é o tempo. Quando nós vamos buscá-lo, nós temos que dedicar o tempo a Ele, estar buscando a Ele, aproveitar esse momento para quem está ficando em casa, não só para se divertir, para se distrair nas redes ou aplicativos, mas também para buscar a Deus. Esse é um bom jeito da gente usar o nosso tempo. E também buscar o Senhor não é só de qualquer maneira, mas buscar a Ele com todo o nosso coração, porque assim nós iremos encontrá-lo. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos mais uma noite, porque o Senhor nos concede, ó Pai. Nós queremos dar o nosso melhor a Ti. Nós estamos aqui para Te buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor venha se achegar, que o Senhor venha se fazer presente, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, ó Pai. Nós dependemos de Ti, necessitamos de Ti a cada instante, a cada momento. Então eu peço a Ti, Deus, que o Senhor se achegue entre nós, que o Teu Espírito Santo venha manifestar a Tua glória, a Tua presença aqui, Senhor, porque Tu és tudo o que precisamos, ó Deus. Tu és o socorro, ó Pai, em meio à angústia. Tu és o socorro, ó Pai, bem presente em todo o tempo. No nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Amém. Tu és tudo que
Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Sabemos que a Tua presença é real neste lugar, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Te louvamos, Te glorificamos. Graças Te damos, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, que mesmo em meio a toda essa situação, o Senhor ainda tem grandes coisas preparadas para aqueles que Te buscam, para aqueles que Te temem, aqueles que são os Teus filhos, aqueles que estão com os olhos fitados em Ti, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Ti, Senhor. Tu és o Rei deste povo, és o Deus. Ninguém é como o nosso Deus, não há outro. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Profetiza sobre a sua casa. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Rei dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus.
coisas vão acontecer aqui, vão acontecer aí na sua casa. Muito boa noite, paz seja com todos, paz esteja no teu lar. Desde já quero pedir desculpa a vocês, a internet está caindo bastante hoje, tá um tanto quanto difícil, mas qualquer coisa posteriormente vai ser colocado, vai ser postado no YouTube a mensagem gravada, mas faça o máximo possível para manter-se conectado aqui conosco, amém? Se cair, entre em oração. Voltou, acompanha, caiu, entre em oração, amém? Nós estamos aqui para mais uma quinta-feira da vitória, não é? A corrente da vitória, você que acompanha conosco, você que participa conosco, nós vamos dar sequência a isso. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Juízes. Acho que você já está bastante habituado, já deve ter um cantinho para a sua Bíblia em casa, no local onde você participa do culto online, né? Leva a Bíblia e faz aqui. Cadeias já caíram aí na sua casa, o louvor liberta, o louvor traz cura, traz restauração. Juízes, capítulo 10, nós vamos ler os versos 5 e 6, para você poder entender bem o que aconteceu. Depois nós vamos do 6 ao 14, tá? Tudo no capítulo 10 mesmo. Então vamos primeiro, o versículo 5 diz assim: E Jair morreu, e foi sepultado em Camon. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor. E serviram a Baalim e a Astarote, e aos deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus. E abandonaram o Senhor, e não o serviram. Versículos 5 e 6. Agora, capítulo 10 mesmo. Caminha um pouquinho comigo, venha para o versículo, eu anotei do 6 ao 10, mas é mais adiante, tá? Do 10 ao 14, na verdade. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Baalim. Versículo 11, e o Senhor disse aos filhos de Israel: Não vos libertei dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus? Os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas, também vos oprimiram. E vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes, e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide, clamai aos deuses que vós mesmos escolhestes, e que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. Curve a sua fronte comigo, Deus eterno, poderoso, soberano. O Senhor é aquele que governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E nós te louvamos, Senhor, porque das tuas mãos só vem o bem. O Senhor tem nos amparado com amor, o Senhor tem nos livrado com tuas potentes mãos. E por isso estamos aqui inclinados nesta noite, reconhecendo a tua grandeza e a nossa pequeneza. Por isso, como igreja, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e faltas. Pedimos que nesta noite o sangue de Jesus seja renovado sobre as nossas vidas. E neste dia de batalha, a armadura do Senhor seja renovada sobre as nossas vidas, em cada casa, com cada família. Esteja a quantidade de anjos necessários para guardarem, Senhor. E que neste momento, Senhor, venha falar aos nossos corações através da tua palavra, da revelação que vem do coração do Senhor para as nossas vidas. Que tudo aquilo que milita contra a ministração do Evangelho, cansaço, sono, distração, preocupação, oh meu Deus, opositores que possam estar perambulando, cirandando na casa desta família, em nome de Jesus, sejam agora lançados para o local determinado por Jesus Cristo. Que a tua presença envolva cada lar como está envolvendo essa igreja agora. E que uma atmosfera profética, uma atmosfera de milagres esteja estabelecida em cada lar.
assim como o Senhor já estabeleceu através do louvor aqui nesta igreja. E que os teus sinais se manifestem de maneira poderosa, Senhor, noite de vitória. E a vitória só pode vir das mãos do Senhor para as nossas vidas. Nós cremos nos sinais, nós cremos nos prodígios, nós cremos nas maravilhas que o Senhor operará na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí na sua casa, se você levantou-se para a leitura, pode se assentar. E o tema que Deus nos dá é bastante interessante, né? O tema diz: a verdadeira vitória só vem das mãos do Senhor. Veja só, quinta-feira da vitória. E Deus foi colocando aos poucos essa mensagem no meu coração. Eu nem sabia que era para quinta-feira da vitória. E ao final, depois de muita ministração sobre a minha vida, o Senhor me mostrou então esse tema. A verdadeira vitória vem do Senhor. Nós vamos falar sobre algo muito interessante hoje. Nós vamos falar sobre a vida de Jefté. E quando nós falamos sobre a vida de Jefté, há uma interrogação comum que as pessoas fazem, né? Para quem estuda o livro de Juízes e vê lá que Jefté fez um voto, ofereceu a própria filha, as pessoas dizem assim: mas esse voto era de Deus, não era? Por que ele fez isso? E aqui nessa noite nós vamos ver. O Senhor vai nos dar a entender. E eu confesso a vocês que tudo que Deus colocou no meu coração é diferente de tudo que eu já vi sobre Jefté. Então vamos compartilhar. Esse trecho do livro de Juízes, ele está chegando quase ao ápice de uma informação que nós temos no capítulo 2 do livro de Juízes. Que informação é essa? Você sabe que o livro de Juízes sucede Josué. E quando termina o livro de Josué, as informações que nós temos ali é de que o povo já tinha entrado na terra prometida, já começaram a conquistar as primeiras cidades. E Josué encerra ali, o livro de Josué se encerra com o próprio Josué renovando o pacto do povo com Deus. Porque desde o Pentateuco, o livro de Deuteronômio lá no Pentateuco, é um livro de repetição da lei. Deuteronômio significa repetição. Exatamente porque o Senhor sabia que o segredo da vitória de Israel só cumpriria os propósitos que Deus tinha na vida deles enquanto nação, se eles estivessem firmados no pacto que nasce lá no Sinai, Êxodo capítulo 19. Deus começa a dar a eles a lei, Deus começa a dar a eles uma cultura, Deus começa a dar a eles instruções. E à medida que os anos vão se passando e gerações vão se sucedendo, Deus sempre fala ao profeta que tinha voz, primeiro a Moisés, depois a Josué, que a palavra e o pacto deveriam estar gravados no coração e no íntimo daquele povo. A palavra e o pacto é a Bíblia Sagrada hoje para nós, a palavra. Né? Quando eu disse a palavra, você já deve ter se remetido a isso. Ou seja, Deuteronômio 28, o caminho da obediência leva à bênção, mas o caminho da desobediência leva à maldição. Deus fala para o povo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E assim como desde Adão vocês têm escolha, através do livre-arbítrio vocês vão tomar o caminho que acharem, que entenderem melhor. Isso não muda, isso vem da origem. Jesus vem num outro tempo e diz para o povo: existem dois caminhos. Aquele que é largo, fácil de seguir, e o outro que é estreito, mais dificultoso. O caminho estreito leva à salvação, o caminho largo leva à perdição. Então veja vocês, estar aliançado no pacto era muito importante. Jesus nos deixou também a nova e eterna aliança. Domingo passado tomamos a Santa Ceia, exatamente por isso fazemos parte da aliança de Deus. E aqui, amados, quando nós passamos do livro de Josué para Juízes, você vai ver que o povo continua pelejando para conquistar a terra, mas já vai se afastando do Senhor. A geração que entra na terra prometida, exceto Josué e Calebe, não é a geração que sai do Egito.
Por tanta murmuração e desobediência, aquela geração morreu no deserto. Então vai entrar uma outra geração na terra, juntamente com Josué e Calebe. E desde Êxodo o Senhor já estava dizendo, e repete em Deuteronômio 6:7. Aos pais vocês devem inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Naquele tempo era muito usado, eles tinham a tradição oral que era muito usada. Então o que Deus estava mandando dizer? Todos os dias você vai falar dos ensinamentos, todos os dias você vai falar dos feitos do Senhor para os seus filhos, sobrinhos. As crianças precisam crescer aprendendo. E a prova disso é que Gideão, quando vai ser chamado pelo Senhor, ele diz assim: se o Senhor está conosco, o anjo aparece e fala: não tema, varão valoroso, eu sou contigo. Ele fala: se o Senhor está conosco, o que são feitas as maravilhas que nossos pais contaram, que o Senhor os tirou do Egito, os fez subir por uma terra, abriu o mar vermelho. Veja como Gideão recebeu informações. Mas a grande maioria dos hebreus deixaram de fazer isso. Então em Juízes 2:10, nós vamos ter uma informação muito triste. Que nasce uma geração que não tinha nenhum conhecimento sobre o Senhor. Juízes 2:10. E também toda aquela geração foi reunida a seus pais. A que entrou na terra, morreu. Eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Então atenção aqui, pais. É muita coisa, a gente tem que avançar voando. Mas o seu filho precisa receber a palavra de Deus todos os dias em casa. Não importa se tem ele 1 aninho, 2 aninhos, 10 anos. 1 aninho, pastora, como é que eu vou ensinar para minha criança de 1 aninho? Cante louvores. Você sabe que desde o ventre a criança recebe informações da mãe. Quando está sendo formada, Davi disse: olha, enquanto eu era formado no ventre, o Senhor já cuidava de mim, o Senhor me conhecia ainda quando eu era uma substância informe, sem forma. Então ministre a palavra de Deus, principalmente agora, porque a tua criança vem para a igreja e tem o culto, com uma linguagem específica para eles, eles são ministrados. Quantas crianças são batizadas com o Espírito Santo? Quantas crianças evangelizam? Criança é o maior agente de evangelização, pais. Crianças são as pessoas que mais trazem pessoas para a igreja. Pode reparar, é assim. Eles começam a vir, daqui a pouco eles trazem o pai, daqui a pouco traz o priminho, o amiguinho, o coleguinha. E como são crianças, os adultos também vão vindo. Eles são agentes de evangelização. Precisam ser ministrados. E aqui, como eu já citei, Deuteronômio 6:7, isso é uma ordem de Deus. Ah, mãe, pai, conta uma historinha, conta história bíblica. Eu tenho uma amiga, uma conhecida, que eu passo a palavra, oro pela vida dela. E mais de uma vez ela já me disse assim: eu me lembro dessa história porque minha avó contava a hora que eu ia dormir. E às vezes ela me pergunta coisas da Bíblia e me diz isso. Eu lembro que tinha uma coisa assim na Bíblia porque a minha avó contava a história no momento em que eu ia dormir. Eu ouvi o testemunho de uma pastora que ela contou as dificuldades do nascimento dela. E ela, para nascer, os problemas do parto, ela nasceu com o crânio aberto. A hora do parto, me parece que antigamente era retirada a fórceps, alguma coisa assim. E o médico disse que ela não teria raciocínio nenhum, desenganou a família. Ela falou assim: mas eu me lembro da minha vozinha toda noite colocando a mão na minha cabeça e dizendo: Senhor, ressuscita os neurônios dela, Senhor, ressuscita tudo que tem aqui nesse cérebro, Senhor, cura. E essa pastora é uma pessoa absolutamente normal, inteligente, serva de Deus, com todas as suas funções absolutamente saudáveis. Se lembra de quando nós estamos observando o ensinamento bíblico que fala do poder desta palavra. Sabe por que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Sabe por que ninguém enjoa de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia hoje, você entende, você fica maravilhado. Você vai ler amanhã, você tem uma renovação do conhecimento, você fica maravilhado de novo. Todo ano eu tenho o propósito de ler a Bíblia toda.
E esse ano eu estou lendo uma Bíblia que eu nunca li. Como é que é isso, pastora? Tudo é novo. Tudo é novo. Eu falo, Deus, como é que eu não vi isso? Os óculos espirituais que Deus nos dá, cada vez mais evoluídos. Então, queridos, a metanoia, a transformação da mente, ela acontece através desta palavra. Por isso a importância de conhecer e de não se esquecer do Senhor. Quando nós analisamos esse ataque que acontece no mundo todo hoje, então o que está muito patente diante dos olhos físicos, e o que é muito mencionado é um ataque à saúde, sim, claro, é um ataque à economia, óbvio, mas quando você bota os olhos espirituais, é um ataque à fé. Eu não estou dizendo que X, A ou B, a luta não é contra carne ou sangue, eu não estou dizendo que o A ou o B, eu estou falando das hostes espirituais da maldade, que tramaram assim, vamos fechar as portas das igrejas, vai ter dificuldade da pregação e esse povo vai se esfriar. Mas na verdade, queridos, quando o inimigo, ele tentou fechar a porta da igreja, ele não esperava que se abririam centenas de dezenas de milhares de igrejas. Cada casa hoje é uma igreja. E a palavra está chegando para quem tem sede. A hora que as portas dos templos se abrirem, eu creio que esse povo voltará ainda mais avivado, glorificando a Jesus e apregoando a sua volta. Então o conhecimento da verdade é importante. Você vai perceber, começa essa geração se formar, e o livro de Juízes é um livro muito triste. Você vai observar muita desobediência, traição, prostituição espiritual, as idolatrias. Israel sem rumo nenhum, porque começa a se formar uma geração que nunca conheceu o Senhor, que nunca teve uma informação sobre os feitos do Senhor. É claro que mesclado ali, pastora, você acabou de falar que Gideão sabia, sim, um ou outro, mas grosso modo a Bíblia fala que aquela geração não tinha informação. E aí nós vamos vendo, queridos, juízes se sucedendo, começando com Otiniel, genro de Caleb. E nós observamos que a trajetória dos juízes começam por quê? Essa geração que não conhecia o Senhor, pecava, desobedecia, se dobrava a Baal, ia atrás de Astarote, oferecia a Milcom, queimava a criança para Moloque, pastor israelita queimava o filho para Moloque, acompanhando aqueles costumes da época, a cultura dos cananeus. E aí, o que acontecia? Logo eles padeciam, eu sempre falo, plantou o que é ruim, não colhe o que é bom. Quem planta feijão não colhe arroz, quem planta laranja não colhe pera. Cada semente produz segundo sua espécie. Plantou o que é ruim, colhia o que era ruim. Então nós vamos ter Otiniel, Eude, e você vai ver aí 7 juízes. Se eu contei certinho, até chegar em Jefté aqui, ele é o 8º, 7 juízes. E o ciclo era sempre o mesmo. Eles se prostituíam espiritualmente, eles praticavam o ocultismo, eles praticavam coisas terríveis. Aí quando eles chegavam no fundo do poço da opressão, de Senhor, lembra de nós, Senhor, ouvimos de alguma forma falar de um Senhor, tem misericórdia, clamavam e clamavam, Deus fazia o quê? Levantava um outro juiz. Tivemos aqui uma sessão de 12 juízes, tem a divisão dos juízes menores, menos famosos, dos juízes maiores, mais famosos, como Sansão, Débora e outros. Deus levantava e os juízes eram usados. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor entrava com o seu poder, os inimigos eram derrotados, o pacto era restaurado, mas o que Israel fazia quando estava tudo bem? Voltava a abandonar o Senhor. Então nós chegamos a um trecho em Juízes 10 que um dos juízes menores, Jair, que sucedeu Tola morre, vem Jair morre. E aí a queda de Israel mais uma vez acontece. E aí nós vamos lembrar o que eles faziam? Se esqueciam do Senhor. Oséias capítulo 4 versículo 6. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Estavam afastados de Deus e da sua palavra. Isaías 5:13. O meu povo será levado cativo porque lhe falta o conhecimento. Se esqueciam de Deus e da sua palavra. Caíam sempre na mesma vala.
Israel abandona o Senhor e cai nas mãos dos filisteus. Porque existe, queridos, uma situação, comecei a falar de 2 caminhos aqui anteriormente, e no mundo só existem 2 senhores. Mateus 6:24, Jesus ensina e fala assim: porque ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou agrada a um e desagrada o outro, ou o contrário também é verdade. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Então não existe uma linha neutra, isenta. Não quero nenhum lado, nem vou ficar isento. Não tem como ficar isento espiritualmente. Quando Israel traía o Senhor dos Exércitos, eles caíam aonde? Nas linhas demoníacas. Eles só não caminhariam pelas linhas demoníacas se eles estivessem debaixo da proteção do Senhor. Por isso Deus falou tanto do pacto. Por isso Deus fez com que, terminando ali a sequência do Pentateuco, quando chega no 4º livro, Deus fala: vai ter o 5º. Vai ser só repetição o 5º livro. Não tem nada de novo, mas o meu povo não pode esquecer da minha palavra. E é interessante, queridos, que por 7 vezes Israel já havia abandonado ao Senhor. E clamava dizendo: estou arrependida. A nação dizia: Senhor, socorre, porque nós estamos arrependidos. Mas eu quero te convidar a uma reflexão. Será que havia mesmo arrependimento? Era a 7ª vez, eles estavam no mesmo buraco. Era a 7ª vez que eles faziam a mesma oração. Era a 7ª vez que eles tinham traído Deus da mesma forma. Será que foi mesmo arrependimento? Responde aí na sua casa. Agora, outra pergunta. Será que o que Israel tinha era arrependimento ou remorso? Porque é diferente. Remorso é quando eu sei que fiz algo errado e fico triste, mas eu vou fazer de novo. Arrependimento é quando a palavra de Deus confronta comigo, eu entendo que está errado e começo a abominar o pecado. Há um plus no arrependimento. Há uma ação do céu no arrependimento. Há um impacto dentro de mim. E eu digo: não, para estar perto de Deus eu tenho que deixar, eu vou deixar. Você quer um exemplo muito claro? Vamos pegar Pedro e Judas na noite em que o Senhor foi traído. A Bíblia nos diz que Pedro vai negar Jesus 3 vezes, olhando para ele, dizendo: não conheço esse homem, nunca vi. A última afirmação, a mulher diz assim: você tem o sotaque de Galileu? Não é possível, você é sim do meio dele. Ele, não conheço. Pedro sai. E a última informação nos textos que nós temos é que Jesus olha para Pedro, e a partir daquele momento Pedro sai chorando amargamente. Judas, negar é uma traição? É. Judas trai, pegando as moedas, dizendo onde estava Jesus, levando os soldados e dando o beijo da traição. E o que Judas faz? Quando termina aquele serviço todo, se arrepende, vai lá, joga as moedas nos sacerdotes, vai para o campo de Macpela e se enforca, tira a própria vida. Enquanto isso, Pedro está o quê? Chorando amargamente e pedindo perdão. Não sabemos se Pedro lembrou daquela pergunta que fez a Jesus: quanto é que eu preciso perdoar mesmo, Jesus? 7 vezes no dia? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Mas quem sabe ele tenha se lembrado e dito: eu tenho uma chance. 70 vezes 7, disse o mestre. Aí a gente pergunta, por que Pedro chorou, buscou e é chamado por Jesus e levantado com poder? E por que Judas se matou? A diferença está aí. Remorso corrói a vida. É uma mera tristeza por algo errado que eu fiz, mas eu não quero deixar. Então o inimigo ganha espaço e traga a vida. Arrependimento é um choque da palavra dentro de mim. Ainda que eu dependa daquilo que faço, eu entendo que Deus pode me libertar e eu vou ao encontro do Senhor, como Pedro foi ao encontro de Jesus. E quando há arrependimento genuíno, há libertação. E aí, se você respondeu comigo, eu acho que não foi arrependimento, Israel só teve remorso, eu concordo com você, porque a resposta certa que vem da boca de Deus vem em seguida. Por isso que eu li com você
Juízes 10, versículos 5 e 6, para você ver a condição de Israel, de traição, de abandono do Senhor. E depois eu li aqui no mesmo 10, do 10 ao 14, porque aqui você vai ver mais uma vez Israel clamando, dizendo, Deus tem misericórdia, socorre, ajuda. Mas olha a resposta de Deus como é diferente. Olha o que Deus responde para Israel. Ide, clamai aos deuses que vocês escolheram, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E Deus fala com eles, eu libertei vocês, e dá uma série de nomes de povos aqui, ó. Desde o Egito, quando vocês clamavam, eu libertei, eu libertei, eu libertei, mas estamos já na 7ª vez. Só depois que vocês, a contagem só depois da entrada na terra prometida. A 7ª vez Deus fala, então agora eu não vou agir. E aí, quando Deus fica em silêncio, preste muita atenção. Os filhos de Israel, versículos 17 e 18. Os filhos de Israel e os homens de Amon, que era um dos povos que lá atrás eles estavam pedindo livramento, lembra? Nós lemos lá. Diferentemente de Moisés, eles vão agir na força da sua própria vontade. O Senhor não vai agir? Nós vamos agir. Veja só, queridos. Versículo 17. Então os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade. E os filhos de Israel se ajuntaram todos e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros, que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Eles fazem ali uma reunião, eles dizem, quem é que nós vamos colocar? Já que Deus não vai apontar, nós vamos escolher alguém. E a partir deste momento, eles vão agir na força da sua própria vontade. E isso, muitas vezes, esse desafio acontece nas nossas vidas. Há um tempo do silêncio de Deus. Às vezes, o silêncio de Deus vem porque Ele quer nos treinar para algo. Quando nós estamos debaixo da obediência, Deus fica em silêncio. Ele quer nos treinar para algo. Ele quer nos despertar para alguma coisa. Ele está nos ensinando, enfim. Muitos motivos bons. Mas também quando nós não nos arrependemos e só temos o remorso, e continuamos naquela mesma vida, distantes do Senhor, apagando o seu conhecimento do nosso coração, há um momento em que a misericórdia de Deus tem uma pausa. Costumo dizer isso. Que às vezes as pessoas falam, é a graça, nós estamos na era da graça, Deus vai perdoando, vai perdoando. Não, né? Alguns aderem à teoria, dizem, não, todo mundo vai para o céu. De um jeito ou de outro, todo mundo vai para o céu, não importa, o corpo fica aqui na terra. E delírios e devaneios que te estimulam a não ter uma vida séria com Deus. Agora, perceba uma coisa. Aqui está a diferença, que você vai começar a entender o tema da mensagem. Lembra que eu disse? A vitória verdadeira é somente aquela que vem das mãos de Deus. Na força do nosso braço a gente pode ter algum êxito. Na força do nosso braço a gente pode ter algum sucesso por causa dos talentos naturais que Deus nos deu, que todos nós temos. Mas se você comparar o êxito que você consegue alcançar sozinho com a vitória grandiosa que pode vir das mãos do Senhor, não tenha dúvida, você vai preferir a vitória grandiosa que pode vir das mãos do Senhor. E aqui nós vamos entender por que o escritor de Provérbios diz assim, no capítulo 21, versículo 31 de Provérbios: o cavalo prepara-se para a guerra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Até o animal irracional, o cavalo, ele treinado sabe guerrear. Está vendo como nós temos dons e talentos naturais? E às vezes a pessoa, porque usa o seu talento natural, se distancia de Deus e parece estar dando certo, ela sente, tá vendo, eu não preciso de nada, eu já sou demais. Querido, até o bichinho, o cachorro, se você adestrar, ele faz as coisas. O cavalo, se você treinar, ele sabe guerrear. Ele sabe guerrear, mas ele não tem a certeza da vitória. O cavalo sozinho, se alguém lhe der um golpe fatal, acabou o cavalo. Agora, se tiver nas mãos do Senhor, o milagre entra em ação, o cavalo guerreia até o final da batalha na força do milagre. Isso e essa é a diferença fundamental.
Na força dos meus talentos e dos seus talentos, a gente chega até um certo lugar. Muito pequeno, muito próximo. Mas se alguém nos der um golpe, como nós estamos lidando só com as coisas naturais e com forças naturais, nós já ficamos ali limitados e cerceados. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor, na obediência ao Senhor, pode vir golpe, pode vir do campo natural, pode vir ataque do sobrenatural. A vitória que vem do Senhor, ninguém tira das suas mãos. Você vai avançando, o inimigo te vê lá, deu um golpe, achou que ia te matar, e fala, como é que ele está andando ainda? É na força do milagre de Deus. Então, não se contente com pequenos êxitos, não se contente com pequeno sucesso, mas na sua vida, deseje nada menos do que a vitória verdadeira que vem das mãos do Senhor. Israel, distante do Senhor, se engana mais uma vez. E os homens dizem, Deus vai ficar em silêncio, então nós vamos escolher. E vamos nós aqui. E eles começam a procura de lá, de cá. E Juízes 11. Eu disse que a gente ia falar de Jefté, a pastora falou que Jefté, cadê Jefté? Chegou Jefté. Capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, vamos pegar Jefté, porque ele é um homem poderoso e valente. E aí, quem era Jefté? Jefté era filho de Gileade, da tribo de Gade. Ele foi expulso de casa por seus irmãos, porque ele nasce de um relacionamento extraconjugal do seu pai, com uma mulher que eles chamavam de prostituta. Então, os irmãos revoltados mandam Jefté embora. Jefté sai, vai morar em Tobi. E o perfil de Jefté em Tobi, o que restou a ele foi morar com bandidos, caminhar por uma vida criminosa e andar com todo tipo de homem, que a Bíblia chamava de vadio, mas quer dizer homens do crime. Ou seja, nenhum aprendizado produtivo ou proveitoso. Pastor, você está dizendo que não podia ser Jefté? Não estou dizendo. Você está preconceito com Jefté? Nada disso, irmãos. Só estou dizendo que nesse momento em que Deus fica em silêncio, o que Israel precisava fazer? Buscar ao Senhor e não agir no lugar do Senhor. Eu disse que os filhos de Israel e os homens de Amon agiram diferente de Moisés. Por quê? Pode deixar assim, gente. Então, gente, vamos confabular aqui. Deus vai ficar, mas o anjo vai com a gente. Nada disso. O que Moisés fez? Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for subir conosco, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for, não adianta o anjo, não adianta que nós vamos quebrar tudo, não adianta que nós vamos entrar na terra, não adianta que a promessa vai se cumprir, a tua presença é maior do que a promessa. Foi diferente esses homens, eles disseram, a promessa é maior do que a presença. Tudo bem, Deus quer ficar quieto, a gente dá um jeito. E aí, queridos, chamam Jefté. Assim, esses homens desejam nomeá-lo não como juiz, mas como um capitão do exército, porque eles também não queriam dar um destaque, uma posição de poder. Agora, se fosse um povo que conhecesse a Deus, saberia, meus irmãos, que a posição de juiz só poderia ser dada e nomeada pelo Senhor. Mas eles resguardaram essa posição não por temor, mas porque, quem sabe, cada um ansiava em ser o juiz daquele momento. Então eles dizem para Jefté, olha, você vem, mas vem só como chefe do exército. Porém, o preço da escolha humana é muito alto. Jefté vem, mas Juízes 11:6, ele vai dizer assim, eu luto, eu guerreio por vocês, mas eu não vou ser só capitão do exército, eu quero ser cabeça, eu quero ser juiz. Olha aí, olha aí. Versículo 6, e eles disseram a Jefté, vem ser o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. Olha lá, vem ser o chefe do exército. Versículo 9, Jefté disse aos anciãos de Gileade, se vós me trouxerdes de volta para casa lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? Ou seja, ele está colocando como uma condição, eu quero ser o juiz. Olha aí, eles metendo a mão aonde só o Senhor pode tocar. E isso é um problema. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado com o seu desejo de resolver as coisas antes de Deus. Cuidado com o seu desejo de dar um jeitinho. Isso nunca dá certo. Agora se levantará sobre Israel alguém a quem Deus não escolheu e nem ungiu para tanto. Os demais juízes você vai vendo. Eles vão sendo chamados, vão sendo levantados. Mas aqui há um acordo de cavalheiros entre esses homens. E no versículo 29 você vai ver um fato interessante.
O Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele obteve, entre aspas, vitórias. Vamos lá, o versículo 29, para confirmar. Que aí alguém fala assim, mas pastor, você está pregando isso, só que o Espírito Santo estava com ele. Tá, eu li, aqui ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele atravessou Gileade e Manassés, e Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade de novo, e ele atravessou até os filhos de Amon, e Jefté fez um voto ao Senhor. Aqui está o problema. Ele vai para a batalha, ele atravessa essas cidades, ele está com pinta de vitorioso, né? Ele está com aquela cara de vencedor. E aí, queridos, ele queria garantir a vitória. Entre a capacitação e a vitória, há um episódio intermediário que corroeu o triunfo de Jefté. E aí eu te faço a pergunta, que eu já até introduzi lá atrás. Será que, de fato, o que ele teve ali, atravessando Mispá, atravessando Gileade, atravessando Manassés, será que foi realmente vitória ou um êxito? Ele foi habilidoso na espada, ele foi passando e o povo foi ficando maravilhado. E por que ele foi habilidoso? Exatamente pelo detalhe. O Espírito do Senhor veio. E aí você fala, pastora, mas aí então, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Deus escolheu ele. Querido, todo texto bíblico tem que ser estudado no seu contexto. Não é porque você pega um texto esparso, o Espírito do Senhor veio sobre essa pessoa. Entenda por quê. Veja toda a história. O Espírito do Senhor vem sobre Jefté exatamente por causa das misericórdias de Deus. O livro de Lamentações, Jeremias vai escrever no capítulo 3, 22 e 23. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Novas são as suas misericórdias a cada manhã. O que aconteceu aqui? Israel estava unido ali aos filhos de Amon, lutando e eles caminhando ali, Jefté à frente. O que aconteceu nesse momento? Deus teve misericórdia e deu ímpeto a Jefté para que eles pudessem atravessar. Afinal de contas, o povo de Deus não seria exterminado da terra. Você vai ver mais adiante aqui em Juízes, no final do livro, sobre a tribo de Benjamim. Ela se levanta contra Israel de Deus. Ela estava a ponto de ser eliminada. Mas aí as demais tribos dizem, não, nós vamos buscar virgens para que os homens de Benjamim possam se casar com elas. Não tinha mulheres mais para eles se casarem. O que ia acontecer? Quando morressem aqueles homens, acabou a tribo de Benjamim. Mas isso não ocorreu. Foram dadas mulheres a eles, tiveram seus filhos para que aquela tribo não desaparecesse. Veja só. O povo de Deus não vai ser eliminado da terra. Então o Senhor aqui, por misericórdia, o Espírito dele vem sobre Jefté, e Jefté demonstra suas habilidades. Acredito eu que a sensação foi tão boa, que Jefté ficou tão maravilhado, que ele disse assim, eu faço um voto, olha Senhor, se eu vencer a batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu estiver chegando, eu vou oferecer ao Senhor. E aqui tem dois detalhes, queridos. Que tem dois detalhes. Esse fato que aconteceu entre a capacitação e a vitória é exatamente esse voto que ele faz por muita confusão. Primeiro ponto, quando você olha para a casa dos israelitas desse período aqui, que na história do mundo corresponde ao período a idade do ferro, você vai ver que a casa deles, a entrada da casa, é o que nós chamamos hoje de quintal na nossa casa. Era um espaço aberto, onde ficavam alguns animais, onde eles tinham a cisterna, depois tinha a cozinha, que era um tipo de um galpão, uma escadinha que você subia, e a parte de cima era uma espécie de sala. Mais ou menos como retratou a série Jesus, as casas ali da série Jesus. E o que Jefté deve ter pensado? Quem vai sair de encontro comigo é algum animal. Pois, vamos dizer assim, na nossa linguagem, a primeira coisa que tinha na casa era o quintal. Quando você, que tem seu cachorrinho, pastor, eu não faria voto no meu cachorrinho, não estou dizendo que você faria, mas você vai chegar na sua casa, quem é que corre primeiro, muitas vezes? Se você for muito apegado ao cachorrinho, o cachorrinho é você. É o cachorrinho, não é? Depois os filhos escutam o barulho e saem correndo também. Pode ser que Jefté aqui eu estou conjecturando, tá? Pode ser que ele tenha pensado isso. Vai sair um animal e pronto, eu sacrifico.
Mas como ele diz, a primeira pessoa, a gente tem uma outra possibilidade a ser considerada. Que ele pode realmente ter entendido. Quem sair da minha casa, seja quem for, eu mato e eu faço um sacrifício humano. Aí tem um detalhe, querido. Jefté faz um voto confundindo o Senhor dos Exércitos com os falsos deuses da terra que ele vivia. Porque na terra de Tobi, existiam 2 demônios, um chamado Quemós e outro Moloque. Moloque, você deve lembrar, aquela imagem imensa com a boca aberta, onde a fogueira ardia embaixo e os homens jogavam as suas crianças, era o aborto do passado, jogavam as crianças, queimavam aquele demônio chamado Moloque. Quemós era uma legião parecida e eles aceitavam, esses demônios aceitavam sacrifícios humanos, deuses para eles, tá? Com D minúsculo. Aceitavam sacrifícios humanos. Então era muito comum em Tobi a tal da oferta queimada humana. O que era isso? Alguém que era sacrificado e no final, depois que sangue era derramado, que eles faziam lá os rituais deles, eles tocavam fogo no corpo daquela pessoa para cremar, remontando o antigo Egito. Era uma maneira de oferecer aquela alma aos demônios. Mas o Eterno, o nosso Deus, nunca aceitou sacrifícios humanos. Vamos lembrar de 2 situações? Vamos lembrar de Abraão e de Jesus? Abraão, quando o Senhor fala para ele, traz o seu filho amado, o único, primeiro, porque Deus queria transformar Israel em primogênito dele. Então, primeira coisa, Deus fez ali uma festa de primícias com Abraão. Cada semente produz segundo sua espécie, e quando você traz a primeira semente, o resto é santificado. Então, por isso que Deus especificou, pega aquele seu filho que você ama, o único, e aí o que você mais ama. E aí você sabe, né? Abraão tinha outros filhos, tinha Ismael, mas o que ele mais amava, Isaac, ele traz. Quando coloca no altar, era só para primiciar, queridos. Quando o primeiro filho já está no altar, o Senhor diz assim, agora santificou o resto. Por isso que em Êxodo 4 você vai ver o Senhor dizendo para Moisés, vai até o faraó e fala para ele assim, Israel é o meu primogênito. E ali Israel era de 2 a 3 milhões de pessoas, porque só homens eram 600 mil. Como é que Deus olha para 3 milhões de pessoas e fala como se fosse um? É o meu primogênito, por causa da primícia no altar. Então Abraão veio, colocou Isaac no altar. Você já sabe quando ele ia sacrificar. E aí nós vamos falar, segundo caso, Jesus, você pode falar, pastora, Jesus foi para a cruz. Né? Lembre-se que quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós falamos do que Jesus fez, nada tem a ver com sacrifícios ocultistas, satanistas, ou com o que Quemós e Moloque pedia. Que era você pegar pessoa qualquer lá, matar, para entregar um demônio, de forma alguma. Jesus, alguém celestial, segunda pessoa da Trindade, se despe da sua glória, toma a forma humana simplesmente para ser como cordeiro e poder ter nas suas veias sangue, para derramar, para que nós tivéssemos os nossos pecados apagados, pudesse ter corpo para que fosse partido por nós. Este foi o único e suficiente sacrifício de um homem perfeito, uma provisão do próprio Deus. Então, é diferente. O Senhor nunca aceitou que pessoas fossem levadas ao altar e fossem oferecidas em sacrifício. Mas Jefté, que nunca conheceu as leis do Senhor, e ele trouxe as leis de Tobi, ele trouxe as leis de demônios e falou assim, quem sair eu vou sacrificar. O que acontece com ele? Sai a filha única, né? Que não era casada, ainda não tinha netos. Quando a filha sai, ele treme, diz, agora eu vou ter que oferecer. Por quê, queridos? Ele estava habituado à crueldade dos demônios. Agora eu vou ter que oferecer. E então, tristemente, a Bíblia narra que ele sacrifica a sua própria filha. Então, para você que tinha essa indagação, Deus pediu para que ele matasse a própria filha? De jeito nenhum. Deus recebeu aquela filha sacrificada? De jeito nenhum. Foi por isso que Deus deu a vitória? De jeito nenhum. Veja que quando ele atravessa as cidades que a Bíblia está narrando, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele não tinha feito nada contra a filha, muito menos o voto maluco que ele fez. Então, veja só, aquela geração, por desconhecer o Senhor, escolhe Jefté, levanta-o como juiz,
que por desconhecer ao Senhor também fez um voto totalmente descabido e acabou por tirar a vida da própria filha. Pastor, que história triste, mas a pergunta é, o que eu aprendo com isso? Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama o outro abismo. Primeiro abismo do povo, se distanciar do Senhor. Segundo abismo, deixar que uma geração se levantasse sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhuma memória do Senhor. Terceiro abismo, não nutrir arrependimento, acostumar-se a ter apenas remorso, não ter comunhão, não voltar verdadeiramente ao pacto com Deus. Quarto abismo, no momento em que Deus silenciou, eles entraram com a provisão deles. Veja só, nós poderíamos perguntar o que aconteceria se eles não tomassem essa decisão. Deus não os socorreria? Creio eu que sim. Mas não deu tempo. Deus parou um minuto para ver se caía, né, a ficha deles, porque se Deus prontamente falasse, tudo bem, 7ª vez que vocês fazem isso, vamos lá, toma outro juiz aí. Eles fariam a 9ª, a 10ª, como continuaram fazendo. O que Deus quis fazer foi dar um chacoalhão, e disse assim, ó, vão pedir as idolatrias, para eles poderem refletir, mas eles não pararam para refletir. Sabe a pessoa no automático? Por isso que o automático é perigoso, irmãos. Ah, Deus vai fazer, então vem cá, vamos. Ah, Jefité, venha cá. E aí, queridos, uma sequência de coisas tristes, às vezes as pessoas falam, não, mas olha aqui a vitória. Sim, querido, houve algum êxito, mas uma vida foi levada. Agora, a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, que está debaixo da potente mão do Senhor e o que não está, é que, veja só, Salmo 42, 7 alerta, um abismo chama o outro. Distante da presença de Deus, nós só caminhamos para abismos. Mas Provérbios 10, 22 fala assim, a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Jefté teve uma possível bênção? Ele teve êxito naquele momento e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas e depois? Tomou a atitude por si mesmo, não guiado pelo Espírito do Senhor. Prometeu matar alguém e matou a própria filha. Acrescentou dores, acrescentou, então a bênção não era plena. Não é a bênção que vem do Senhor, queridos. Veja só, a bênção do Senhor vem para nos enriquecer. A bênção vem com plenitude, a bênção vem completa. Vitórias verdadeiras são completas. A nossa maior vitória está em conhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus todo-poderoso. A vitória da quinta-feira da vitória para a sua vida é essa. Nessa noite, eu quero pedir a você que atenda a essa mensagem, aproximando-se ainda mais de Deus, na sua vida devocional, na sua comunhão com Deus. Se você estava aí balançando no meio-fio, né? Não sei se volto para a igreja ou se não volto, meu irmão, não balança, porque o inimigo sopra e você cai. E depois que vem o primeiro abismo, vem o outro, e é muito difícil conseguir sair. Firma a tua passada na presença de Deus. Firma os teus pés e diga, eu vou voltar. Porque a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores. Se tem alguma situação na sua vida em que Deus está em silêncio, perceba se o silêncio de Deus é para te treinar, é para o teu crescimento, se você está debaixo da obediência. Perceba se o silêncio de Deus é por alguma desobediência, é porque está faltando arrependimento. Clama ao Espírito Santo, Ele é o amigo fiel, o consolador que ficou aqui para nos ajudar nesses momentos. Diga, Espírito Santo, ajuda-me a me arrepender. E com arrependimento no seu coração, querido, aguarde a Deus. O silêncio de Deus você precisa esperar. Tem um livro que chama Deus Trabalha no Turno da Noite, que fala do silêncio de Deus. Um livro muito bom. Então, aguarde, não tome as suas providências, não tome as suas atitudes, não faça as suas escolhas. Deixa o governo de Deus, porque o governo de Deus é que te traz vitória. Amém? Quero orar com você nesse momento. Se levante aí no seu lar. Nós vamos interceder sobre esta palavra, depois vamos fazer a oração da corrente e vamos liberar vitórias de Deus para a tua vida. Amém? Nosso Deus e Pai, nós recebemos a tua palavra que nos ensina o quanto é importante, Senhor, conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Quanto é importante sermos alimentados pela tua palavra cotidianamente. O quanto é importante o momento em que nós ali recolhemos o maná e comemos do pão da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Deus, que essa seja uma realidade presente nas nossas vidas todos os dias, na vida de cada irmão que está em casa, os que estão se sentindo enfraquecidos, os que não estão conseguindo nutrir a vida devocional. Estende as suas mãos, Senhor, para socorrê-los neste momento, revigorando as suas forças espirituais, revitalizando os canais de comunhão. Deus, aqueles que estão dia a dia clamando, chorando por arrependimento, Senhor, revela-te a eles através da tua palavra, que aquele sentimento de quebrantamento seja real em seus corações, meu Deus. Não permita, Senhor, que se levante nenhuma geração que não te conhece, mas que sejamos apregoadores da tua palavra. Capacita os pais a inculcar a tua palavra na mente dos filhos. Guarde as nossas crianças dos perigos deste tempo e desta era. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão clamando ao Senhor, aguardando a sua resposta, e há um tempo de silêncio do Senhor para a vida deles, Pai, que eles tenham a longanimidade, que eles tenham a temperança, que eles sejam dominados pelos frutos do Espírito totalmente, Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo, que não tomem atitudes precipitadas, que não sejam vítimas da ansiedade, que não façam, ó Deus, acontecer pela força da sua própria vontade, mas que aguardem na vontade do Senhor, com esperança, com amor, com a alegria da salvação presente em seus corações, Pai. Estende as suas mãos para socorrer agora aquele que chora. Dá alento, meu Deus, aquele que estava desesperado, aquele que está sofrendo por causa desta crise, preocupado por causa do desemprego, meu Deus, vem com teu bálsamo agora. Acalma este coração, acalma esta mente, Senhor. A alma que está agitada, receba do bálsamo do Senhor nesta hora. Receba mansidão, receba paz que excede a todo entendimento humano. Deus, que essa casa seja inundada por esse sentimento de paz. Cada familiar, os amigos, os vizinhos, aqueles que estão todos conectados, cada um na sua casa, a vizinhança toda, meu Deus, sejam alcançados pela sua presença de uma maneira especial e sobrenatural, e que nos levantemos, Senhor, como um povo temente a Ti, como um povo que aguarda os Teus comandos, como um povo que só se levanta se for garantido que a Tua presença vai conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Livra os nossos pés dos laços, livra nossa mente do engano, toma-nos pelas tuas mãos e conduza-nos, Senhor. Não queremos apenas ter o sucesso deste mundo, não queremos apenas o êxito que os nossos talentos podem alcançar, mas nós queremos a verdadeira vitória que vem das tuas mãos, a verdadeira vitória que vem com milagre, a verdadeira vitória que vem com sinal, a verdadeira vitória que vem com prodígio, a verdadeira vitória que vem com maravilhas. Esta vitória que nós queremos e ansiamos, Senhor. Ó Pai, podemos fazer menção, como escritor de Provérbios, o cavalo se prepara para a batalha, mas nós tão somente fazemos menção do nome do Senhor, porque sabemos que na peleja nós não precisamos pelejar, apenas levantamos as nossas vozes em louvor, em adoração, e o Senhor é aquele que guerreia por nós. Por isso toda a guerra dessa casa, toda a peleja dessa família, eu entrego nas suas mãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E todos aqueles que estão na corrente conosco, Pai, nós estamos formando agora a corrente da quinta-feira da vitória. Senhor, a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Por isso os teus filhos, Senhor, quem sabe há uma semana, 2, 3, 4, 6, 7, estão buscando, Senhor, estão clamando e batendo a porta. E assim, meu Deus, como eu encerrei a oração da ministração da palavra, eu declaro, Senhor, eu ministro a sua bênção sobre essa casa. A peleja dessa família é a sua peleja. A batalha deste lar é a sua batalha, Senhor. Quantos já ouviram uma palavra negativa da medicina?
uma palavra negativa do mundo jurídico, uma palavra negativa nas suas expectativas profissionais, porque na verdade, Senhor, os nossos talentos alcançam apenas um pequeno êxito. Mas agora eu quero pedir a tua providência, pois tu és o Deus que abre portas aonde não existem portas, tu és o Deus que toca onde a medicina não pode tocar, tu és o Deus que desembaraça situações que o homem não pode desembaraçar. Então leva as tuas mãos agora, Senhor, toda causa, todo pedido e toda necessidade, e libera o milagre do Senhor nesta noite para esta família, que se abram as portas do emprego, meu Deus, que seja liberada a resposta dos céus agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvemos ao Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Amém, queridos? Quinta-feira da vitória é também o dia da cura. Aqueles que precisam da cura divina em casa. Se você tem aí a roupa de um familiar que não está presente, mas está precisando de cura, coloque também nas quintas-feiras para nós intercedermos. Amém? Senhor Deus e Pai, o Senhor é o Deus do milagre. O Senhor que cura maravilhosamente, milagrosamente, instantaneamente. O Senhor faz a sua obra acontecer. E assim como o Senhor faz diante deste altar, quando essa igreja está aqui reunida presencialmente, peço que o Senhor faça em cada lar neste momento, Deus. Aonde estiver a enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés, comece ela a ser consumida desde a sua raiz. Quando o Senhor toca, a doença desaparece, Senhor. O tumor não é mais visto, o cisto não é mais encontrado, os exames não detectam mais, os sintomas desaparecem. Então, neste momento, Senhor, que a tua presença maravilhosa, o Senhor é onipresente, está em todo tempo, em todo lugar. Que a tua presença maravilhosa alcance cada vida, e aonde estiver a enfermidade, seja ela arrancada. E venha sobre essas vidas que creem a virtude saradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora. Sejam elas tocadas do alto da cabeça, a planta dos pés por esta virtude, e toda dor desapareça, todo sinal desapareça, tudo aquilo que ao apalpar esta pessoa sentia que ela não encontre mais distúrbios do sistema nervoso central. Doenças degenerativas agora comecem a retroceder para desaparecer em nome de Jesus Cristo.
e o corpo que estava se degenerando seja reconstruído em vigor, em força, em vitalidade. Os ossos, a carne, o sangue, os nervos, que tudo receba vitamina celestial agora, em nome de Jesus. E a depressão vai embora, e a síndrome do pânico vai embora, e todo o sistema nervoso e todo o psique dessa pessoa seja curado agora, em nome de Jesus. Diga amém na sua casa e seja-lhe feito conforme a sua fé. Louvado seja Deus. Aí na sua casa, dê um glória a Deus. Aí na sua casa, aplauda ao Senhor, louve a Ele, amém? E nesse momento, querido, você que tem separado as suas sementes, conforme nos é ensinado na palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensina os coríntios. Ele diz assim: separe sempre no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é sempre o domingo, né? Ele já ensinava, organize, para que você não precise tomar a coleta quando eu chegar, procurar correndo, né? Ficar ali naquela dificuldade toda. Ele ensina aos coríntios como fazer a oferta planejada. Se você nunca observou, não é, isso, 1 aos Coríntios, o capítulo 16, passe a observar agora. Não é? Ele fala assim, ora, quanto a coleta, lá, quanto a oferta, e se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. Ele ensinava a todas as igrejas. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou. Lembra? Próprio Paulo ensina que na renda vem semente e pão, né? Conforme o próprio Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Paulo está orientando assim, queridos, para a gente não ficar naquele momento assim, ai meu Deus, né? Ai, bate a mão no bolso, e agora? O que eu faço? Ai, deixei uma notinha amassada aqui. Não. Aquilo que nós vamos oferecer a Deus, tudo que nós vamos oferecer a Deus precisa ser feito com carinho, com amor. E na área material também. Então Paulo faz isso, já faço isso há muito tempo, antes de ler o trecho, né? Eu tinha recebido de Deus esse insight. E na hora de vir para a casa de Deus, por isso que a gente usa até sementeira na igreja, né? Às vezes a pessoa pega o bonde andando, envelope na igreja, sementeira, né? Assim como quando você vai para o banco para acertar suas contas, você não vai com o dinheiro caindo do bolso, saindo da bolsa, né? O cartão esparramado, você não sabe nem onde que está. Não, você tem um lugar para cada coisa. Da mesma forma, o que vamos trazer para a casa de Deus tem que ter lugar e momento, né? Então, em casa mesmo, pegue aí a sua contribuição. Ó, assim como a gente ensina, a gente faz, né? O pastor não está vindo, mas ó, a oferta dele está aqui. Tem envelope cor-de-rosa, eu coloquei a minha, senão ele fica bravo, né? a dele e também os nossos dízimos que estão aqui, amém? Então vamos lá, como a gente faz na igreja. Provérbios 3,16, na sua mão esquerda há riquezas e honra. Senhor nosso Deus, nós queremos apresentar a Ti agora fidelidade através dos dízimos, nós queremos apresentar o temor através das ofertas, Pai. Todas as sementes foram separadas para o Teu reino, que estão nas mãos dos Teus filhos, que o Senhor possa receber, meu Deus, essas ofertas como aroma suave às Suas narinas. Pai amado, cada vez que nós fazemos exercemos este privilégio, nós estamos declarando que tudo vem de Ti e para Ti retorna. Senhor, Te agradecemos também, porque este é o sustento da Tua casa e esta é a expansão do Teu Evangelho. Por isso nós pedimos a Sua bênção, para que sejam multiplicados dízimos, ofertas, primícias, ofertas alçadas, para que a Tua casa seja suprida. E que essa bênção, Deus, que se manifesta na Sua casa, se manifeste na casa de cada um dos nossos irmãos. Todos estejam blindados, que nenhum efeito da crise possa afetar, mas que o Senhor milagrosamente possa sustentar cada lar. E assim como o Senhor fez com os hebreus, caminhando no deserto, nunca os faltou nada. Que nenhum dos Teus filhos tenha falta de nada. Aonde estiverem plantados esses fiéis, a empresa que eles trabalham, ó Deus, os que são autônomos, eu profetizo que o cliente não vai faltar, que o serviço não vai acabar, e que o salário, Senhor, multiplicará, Senhor. Eu profetizo que nenhuma empresa nas quais os Teus filhos estão presentes vai falir, mas que o Senhor abrirá portas sobrenaturais para que este seja um tempo de uma prosperidade ainda maior por causa dos fiéis
em nome de Jesus. Amém? Então agora, queridos, celebre ao Senhor neste momento aí na sua casa com alegria. Eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou o dono, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, eu te pertenço, eu te pertenço, Deus. Amém. Para encerrar, levante as suas mãos aí na sua casa. Oramos pela nossa cidade, nação e estado. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, pois sabemos que o Senhor tem sustentado o Brasil. E agora, como igreja, mais uma vez levantamos as nossas vozes, clamando, Senhor, que toda essa pandemia, que toda essa crise maligna seja extirpada da nossa nação. Deus, estenda as tuas mãos. Nós te louvamos porque até aqui temos visto pessoas sendo curadas pelo mundo. Temos visto, Senhor, que no Brasil este vírus não tem avançado, a oração da igreja está sendo atendida e nós queremos te agradecer. Continuando a orar para declarar, Senhor, a vitória completa. Que este mal, Senhor, desapareça, que este mal seja cancelado e que a vida, Deus, dos teus filhos, a rotina das empresas, do trabalho, tudo, Senhor, a vida da igreja, tudo seja restabelecido para a glória do teu nome, Senhor. Sustenta o nosso presidente, todo o ministério que com ele está buscando os melhores caminhos e guia-o, Senhor, para que a nossa nação seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Queridos, se tudo continua como está, no domingo, culto online, tá? Às 19 horas, noites de glória. Participa conosco, você vai ser batizado com o Espírito Santo aí na sua casa. Não sei como é que foi hoje a transmissão, mas você pode entrar lá no YouTube, no nosso canal depois para acompanhar, se não conseguiu ver. IEQ Church, você vai entrar e vai conseguir, né? Vamos ver aqui o final, como é que ficou, como é que foi tudo, tá bom? E eu vou lhe dar a benção apostólica agora, tá bom? Uma noite abençoada de sono reparador para você e para toda a sua família. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, que a profunda amizade do Espírito Santo de Deus, a sua consolação, seja conosco hoje e conosco para sempre permaneça. Amém? Encerramos. Deus abençoe.